Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Era muito extenuante, a rotina muito desgastante e vendo isso, vendo o pior e o melhor do ser humano, vendo curas e mortes, vendo casos assim de atrocidades, o lado sexual complexo do ser humano. E nesse contexto, esse meu companheiro aí de residência, que era o Rodrigo, ele ficou viciado em fentanil. Fentanil é uma droga que é semelhante à morfina, só que ela é 100 vezes mais forte que a morfina, e ela dá um efeito tipo de uma heroína. E é muito comum as pessoas no hospital ficarem viciadas em opioides, principalmente a galera mais da anestesia, que vicia mais porque eles usam mais, sabem usar mais. Uhum. E esse cara, que era brotherzaço, assim, e ele era meu companheiro, né, de todas as horas, viciou em fentanil. E fentanil, assim, não existe uso recreativo. Né? Pra você ter uma noção, chega um cara com a fratura exposta, o cara tá... Ai, você faz fentanil, o cara faz... começa a rir. Cara. De tão prazerosa que é a sensação. Né? Uhum. E aí, nessa época, ele ficou viciado, a gente demorou pra entender, pra descobrir, né? Ele sumia no meio do plantão, aí voltava meio com uma cara estranha, pálido pra caramba, tipo, todo se coçando, assim. Cara, meio com alteração de consciência, uma pupila, miótica, pequena pra caramba. Cara, o que o Rodrigão tá aprontando, cara? Aí, depois de um tempo, o negócio ficou degringolou. Tipo, ele usava tanto que ele começou a roubar. Descobriram, né, o que estava sumindo o fentanil na sala do trauma, começaram a trancar. As pessoas perceberam que estavam dando falta. E aí ele começou a aspirar do próprio paciente. Então o paciente da UTI tomando fentanil, ele aspirava do paciente. É uma droga que não existe uso recreativo. Uhum. Se você usar sabendo o que você está usando, você já viciou. E o vício é praticamente assim, existe uma estatística, né, de não sei quantos por cento, mais de 50% morre em 3 anos, etc. E aí o Rodrigão, cara, degringolou nesse vício, ficou o resto do ano todo nisso, e a gente, né, amenizando a situação para ele não ser pego, para ele não ser expulso da residência. E ele no psiquiatra, tentando tratar, e etc. Aí, cara, acabou a residência, ele ia fazer cirurgia plástica, desistiu, começou a fazer endoscopia, porque o psiquiatra dele orientou, falou, cara, você não pode ir pra carreira cirúrgica mais, você não pode ter acesso à droga, você não pode ver a droga. E ele foi fazer médico de família na Bahia. Aí um dia ele achou a sala da endoscopia que tinha opioide. Aí voltou a usar, etc. Bom, enfim, moral da história, ele teve uma overdose e morreu de parada cardíaca, que era a dose tóxica é muito próxima da dose prazerosa, e cada vez mais você vai precisando aumentar a dose até chegar numa dose que dá depressão respiratória. Uhum. E aí eu perdi esse cara aí, que foi o brotherzaço desses 2 anos nesse vício, né? E quando isso foi acontecendo, cara, eu coloquei tudo no liquidificador, assim, né? O tamanho da intensidade da experiência que eu vivi ali, o tamanho da violência que existe, né, entre nós seres humanos, né, e da nossa, e foi nessa época, assim, foi quando eu pude testar todas as minhas teorias evolucionistas, que eu já estudava muito evolução, que realmente nós somos um animal melhorado, cara. Nós somos um animal melhorado. Às vezes a gente se endeusa e acha que o ser humano é alguma coisa a mais. Cara, nós somos um animal melhorado em alguns aspectos. Né? Mas tem muitos comportamentos, muitas atitudes muito parecidas com os animais. E isso foi uma experiência muito forte para que eu conseguisse tirar muitas conclusões em relação a valorizar a vida, em relação a olhar tudo com 360, né? Tentar não julgar, tentar olhar num olhar tão observador, ser aberto mesmo, ser um eterno curioso e tentar sempre ampliar meu nível de consciência para entender além da situação. Porque a morte do Rodrigão pelo fentanil foi uma coisa muito chocante para mim. Tipo assim, cara, o estresse foi tão grande, o peso tão grande, que a alquimia do cérebro do cara levou um cara que era brilhante a se destruir, sabe? Então, a gente começa a respeitar o quanto as substâncias podem mandar na sua vida, o quanto você não é dono totalmente das coisas que acontecem com você. Uhum. Depende dos estímulos que você recebeu, depende um pouco da tua genética, depende da sua cultura, depende das suas crenças, do que você comeu hoje no café da manhã, do café preto que você tomou. Cara, depende de tudo. Então a gente tem a falsa impressão que a gente vive um livre-arbítrio completo, mas não é bem assim. Não é bem assim. Uhum. Enfim, foi uma fase de muita reflexão, muito aprendizado, cara. Inacreditável, assim, a quantidade de informações que vieram nessa fase.
Eu também sou uma pessoa muito observadora, assim, eu gosto muito de né, qualquer lugar que eu vou, eu observo muito, aprendo muito, sou muito aberto a aprender, né? Por essa questão de não me colocar numa posição de sabedoria, nem me colocar numa posição de que eu sei mais do que alguém, ou de que uma outra pessoa que não tem uma opinião igual a minha não possa me ensinar. Então, eu sou muito aberto, então eu aprendo muito. Então, nessa fase, cara, vendo muitos pacientes, todas as pessoas, elas são um potencial professor, né? Todas as pessoas podem te ensinar muito. E, às vezes, as pessoas que menos falam são as que mais ensinam. E quando você atende muitas pessoas, quando você vê muitas pessoas, agora nessa minha fase da vida, eu devo ver, sei lá, 1.000 e poucos pacientes ano. Cara, já cheguei a ver 1.500 pacientes ano. É muita gente. Então, você acaba tendo informações. O nosso cérebro, a neuroplasticidade, faz com que você tenha informações muito específicas sem saber de onde elas vieram. Uhum. Esse fato com o teu amigo foi o que te fez procurar esse lado espiritual, de meditação, respiração, as práticas milenares ou não? Não, já tinha esse lado espiritual. O lado espiritual, né, dessas práticas, etc., ele começou já na faculdade. Né? Quando eu comecei a reparar nessas questões do cansaço, foi a diferença de ambientes e saber que tinha algo a mais do que simplesmente ingestão calórica em relação a teu bem-estar. Então eu começava a me sentir mal em alguns lugares e bem em outros lugares eu não sabia o porquê. Os hospitais em geral têm uma energia muito pesada. E aí toda vez que era dia de hospital eu ficava muito cansado. E eu comecei a tentar entender isso. Saquei. Então os hospitais têm uma energia muito pesada. Hoje, cara, eu posso transitar no hospital, tirando a UTI me ferra. A UTI é uma delícia, é um dos lugares onde você pode estudar mais a medicina, fantástico. As pessoas que fazem, eu já dei plantão de UTI, tipo assim, uma coisa maravilhosa, assim. Você põe todos os seus conhecimentos em práticas e realmente o seu conhecimento faz diferença na vida da pessoa ali. Porque se você fizer qualquer coisa errada, a pessoa está entre a vida e a morte. Mas a UTI é um ambiente muito pesado. Eu acho que justamente por essa passagem, para a pessoa estar meio aqui, meio lá, existe uma carga energética muito grande ali, cara. Né? Você vai num berçário, pô, maravilha. Você vai numa UTI, cara, você sai assim, pô, parece que você está carregando umas 3 pessoas nas costas, cara. Então, eu comecei a reparar nisso de um ponto de vista totalmente observador, assim, né? Não religioso, um ponto de vista aberto mesmo. E eu comecei realmente a perceber que existiam coisas que, como eu sempre falo, a ciência está aí para provar que as teorias não são verdades, para tirar algumas teorias que a gente acha que são verdades, né? Para questionar as teorias que a gente tem, mas não tá para provar tudo. A gente prova uma parcela das coisas. A gente prova tipo nem 10% do universo. Os outros 90%, eles não estão na ciência, mas existem. E a ciência ela serve justamente para refutar aquelas possibilidades que a gente acredita. Né? Acredito que o cigarro faz bem. A ciência provou que o cigarro não faz bem. Beleza, a ciência provou isso, o cigarro não faz bem. Mas isso não significa que a ciência tenha que provar todas as outras questões do universo. O que não está provado eu não acredito. Não é bem assim. Isso porque não existe nenhuma prova da energia de locais científica, ou existe? Cara, não existe. Algumas pessoas falam que existe isso, mas na real mesmo, evidência científica mesmo, não existe. É uma coisa que tu sente e não tem como saber se é verdade ou não. Mas a gente sente que o ambiente muda o nosso humor. O lance que tem como saber é o seguinte, você tem como... O que diferencia, aí vem um conceito, o que diferencia um sonho de uma realidade? Poderia ser uma alucinação minha isso. Né? Podia ser uma alucinação. Eu tenho essa alucinação, encarei que isso é assim, e isso é uma alucinação para mim. Podia ser uma alucinação minha, esquizofrenia. Né? O que diferencia o esquizofrênico do sensível? Né? Então, aí é uma filosofia gigantesca por trás desse tópico, desse tema, mas uma das coisas mais interessantes que a gente pode, né, endossar isso é se existe uma experiência compartilhada em mais de uma pessoa. Né? Enquanto eu só falo e tenho essa experiência, pode ser uma confabulação ou... Enquanto todo mundo sente a mesma coisa que eu, não todo mundo, mas uma parcela das pessoas sentem a mesma coisa que eu, sem que eu tenha influenciado, a gente já começa a pensar que isso possa ser uma realidade. Entendi. Outros avisos, para você quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens pra gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.